Seja muito bem-vindo ao canal Cosmovisando. Eu sou Jonathan Anderson e gostaria de lhe perguntar o seguinte: o que é que caracteriza um cristão cheio do Espírito Santo? Seriam os muitos dons que ele evidencia, principalmente aqueles chamados dons miraculosos? Ou seria o fruto do Espírito Santo manifesto na vida de tal pessoa? Se esse assunto é do seu interesse, então fica aí conosco que o vídeo de hoje é para você. A palavra do Senhor na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, versos 22 e 23, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Já foram feitas diversas tentativas de classificar essas 9 qualidades que Paulo alista. Talvez o mais adequado seja subdividi-las como 3 grupos de 3 virtudes, que retratam o nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar, depois com o nosso próximo e, por último, conosco mesmo. Em primeiro lugar, portanto, desponta a primeira categoria ou o primeiro grupo de frutos do Espírito, que são aqueles que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. São eles amor, alegria e paz. O Espírito Santo coloca o amor de Deus em nosso coração, a alegria dele em nossa alma e a paz divina em nossa mente. Amor, alegria e paz permeiam um cristão cheio do Espírito Santo. Na verdade, podemos dizer que estas são suas características principais e permanentes. Tudo o que ele faz é concebido em amor, iniciado com alegria e executado com paz. Mas em seguida o apóstolo Paulo coloca as virtudes ou os frutos que devem permear a nossa relação para com o próximo. São elas paciência, benignidade ou ternura e bondade. Nós temos aqui, em primeiro lugar, a paciência, que suporta a grosseria e a insensibilidade de outras pessoas e se recusa em se vingar. Em seguida, viria a benignidade ou ternura ou gentileza, que é aquilo que vai além da tolerância negativa de não desejar o mal para ninguém, passando, na verdade, a benevolência de desejar o bem a todos. E por fim, então, vem a bondade, que transforma esse desejo em atos concretos e toma a iniciativa de servir as pessoas de maneira concreta e construtiva. Em seguida, então, vem o terceiro grupo com 3 virtudes que dizem respeito ao nosso relacionamento para conosco mesmo. São eles fidelidade, mansidão e domínio próprio. A palavra fidelidade aqui é a mesma que geralmente é traduzida no Novo Testamento por fé, que é o grego pistis. No entanto, aqui nesse contexto, o pistis parece não significar a fé que confia em Cristo ou mesmo a crença num conjunto de doutrinas, a fé que foi entregue aos santos. Na verdade, o que parece aqui pelo contexto é que essa fé diz respeito à confiabilidade, ao ser fiel, aquilo que convida outras pessoas a confiarem em nós. Em seguida, nós temos mansidão, que não é uma qualidade de pessoas meigas e fracas, mas de pessoas fortes e dinâmicas que mantêm a sua força e energia sob controle. E por fim, nós somos apresentados ao domínio próprio, que é exatamente o senhorio sobre a nossa língua, os nossos pensamentos, os nossos apetites e paixões. Quando olhamos, portanto, para o que está pintado diante de nós em Gálatas 5, 22 e 23, os famosos frutos do Espírito Santo, nós percebemos que ali está o retrato de Cristo e da mesma forma do cristão equilibrado, que deve se parecer com Cristo e, portanto, ser cheio do Espírito Santo. É importante ressaltar que nós não temos a liberdade para escolher algumas dessas qualidades, porque é no conjunto que elas nos fazem semelhantes a Cristo. Cultivar algumas e outras não coloca-nos em desequilíbrio. E aqui nesse ponto, portanto, eu gostaria de responder a pergunta que fiz na introdução e destacar que o que caracteriza um cristão cheio do Espírito Santo não são os dons espirituais que ele evidencia, muito embora os dons sejam de extrema importância e necessidade para o serviço à igreja. No entanto, quando nós falamos de dons espirituais, devemos destacar que o Espírito que é soberano concede o dom que quer, a pessoa que quer, da forma como quer, visando um fim proveitoso. De maneira que um determinado indivíduo pode manifestar um dom espiritual e não outro, enquanto que outro irmão pode evidenciar um outro dom espiritual e não aquele dom
do outro irmão. De maneira que nunca é seguro colocarmos algum dom espiritual como o parâmetro de alguém cheio do Espírito Santo. Afinal de contas, o Espírito soberano pode muito bem decidir não conceder determinado dom a determinado indivíduo. E isso não diz absolutamente nada acerca dele ser cheio ou não do Espírito Santo. Mas quando nós falamos do fruto do Espírito, por outro lado, nós percebemos que o Espírito Santo atua no sentido de produzir o mesmo fruto em todos os cristãos. De maneira que alguém pode dizer com verdade: eu não tenho tal dom do Espírito. No entanto, ninguém pode dizer com sinceridade: eu não tenho esse fruto, porque o Espírito não me deu. Uma vez que é sim a vontade de Deus nos fazer cada dia mais parecidos com o seu Filho, e o retrato do seu Filho em nós é exatamente a evidência do fruto do Espírito Santo em nossa vida diária. Aí está, portanto, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando nós falamos sobre o fruto do Espírito Santo, algumas verdades devem ser destacadas. A primeira diz respeito à sua origem sobrenatural. O fruto do Espírito é de origem sobrenatural, porque ele é o resultado do que o próprio Espírito planta na vida das pessoas que ele preenche. As obras da carne são atos que nós praticamos naturalmente quando estamos entregues à nossa própria natureza. Mas o fruto do Espírito, por outro lado, consiste de qualidades que o Espírito faz surgir em nós de maneira sobrenatural. Portanto, a primeira verdade é que o fruto é do Espírito. A origem, portanto, é espiritual e sobrenatural. O fruto do Espírito, portanto, é a melhor evidência que alguém pode apresentar de ter em si a plenitude do Espírito Santo. A verdadeira prova de uma atuação profunda do Espírito de Deus em algum ser humano não são as suas experiências subjetivas e emocionais, muito embora elas possam lhe ajudar na sua experiência cristã. Não são também, por outro lado, qualquer tipo de sinal espetacular ou miraculoso que determinado indivíduo possa evidenciar. Mas a verdadeira prova de uma atuação profunda do Espírito Santo em alguém são as qualidades morais que o Espírito faz brotar no crente, para que ele viva e ande como Cristo viveu. Mas uma segunda verdade que nós precisamos mencionar ao falar sobre o fruto do Espírito, e que inclusive equilibra a primeira falada, é que ao chamar o caráter cristão de fruto do Espírito, o apóstolo Paulo estava ensinando, em primeiro lugar, que sua origem é espiritual, como acabamos de falar, já que é um fruto do Espírito. No entanto, Paulo também estava ensinando que o seu crescimento deve ser natural, pois ele é chamado de fruto. É importante manter um equilíbrio entre essas duas verdades, para evitar que pessoas pensem que não há nada de sua parte que possam fazer no processo, quando na verdade há certas condições das quais o crescimento depende e pelas quais nós somos os responsáveis. Na mesma carta aos Gálatas, no capítulo 6, versos 7 e 8, o apóstolo Paulo nos mostra como aquilo que semeamos implica nos frutos do Espírito ou da carne. Nesse texto, o apóstolo Paulo diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Aquele que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção e destruição. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Portanto, lembremos dessas duas verdades. Primeiro, que a origem é espiritual, sobrenatural. Graças, portanto, a Deus que planta esse princípio em nós. No entanto, lembremos da segunda verdade, ele é um fruto, portanto seu crescimento é natural e isso nos ensina lições sobre a nossa responsabilidade nessa semeadura. Mas a última verdade acerca do fruto do Espírito é que a maturidade é gradual. O Espírito Santo implanta vida na alma instantaneamente, no momento do novo nascimento. Ali nós somos selados, batizados, habitados pelo Espírito Santo. Portanto, a vida espiritual vem de forma instantânea. No entanto, o desenvolver dos frutos do Espírito Santo leva tempo, muito tempo, para produzir então um caráter cristão maduro. Essa ênfase na santificação gradual não tem a intenção de desculpar a nossa pecaminosidade contínua, nem de incentivar a nossa preguiça, nem afrouxar a nossa expectativa. Mas o objetivo de entender isso é nos advertir contra jardineiros charlatães que nos oferecem frutos maduros em pouco tempo. Concluímos, portanto, trazendo 3 aplicações acerca do fruto do Espírito Santo. Em primeiro lugar, já que o fruto é do Espírito e sua origem, portanto, é sobrenatural, nós precisamos ter humildade e fé.
Humildade para reconhecer que nós não podemos produzir essa colheita por nós mesmos, mas também fé para crer que Deus pode fazer amadurecer em nós o fruto do seu Espírito. Em segundo lugar, já que o fruto do Espírito tem um crescimento natural, precisamos ter disciplina para garantir que as condições estarão sempre disponíveis. Só se pode colher, lembremos, aquilo que foi semeado. E por último, já que o fruto do Espírito vem de um amadurecimento gradual, precisamos ter paciência para esperar e continuar perseverando na santificação e na caminhada cristã. Precisamos, portanto, preencher as condições, mas depois devemos esperar a vinda do Senhor e buscar nele, com expectativa, o amadurecimento do fruto, até que, afinal, venha o dia da colheita de um caráter cristão maduro nesta vida e semelhança completa com Cristo na próxima. E se você gostou desse vídeo, peço que compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que eles também aprendam sobre o que é o fruto do Espírito e quais suas implicações na vida cristã. Lembre-se, se inscreva aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo e um forte abraço.